e eu vou ensinar você como você vai fazer o acabamento com a rebite, ou com rebite, corrigindo, e como você vai fazer esse fundo com o viés. Como que você vai cortar o viés e fazer esse fundo. Olha como ela fica por dentro, bem bonita. É uma... Então você pode fazer numa versão mais clássica, com o patchwork, ou você pode fazer numa versão mais esportiva. Então, realmente é uma bolsa bem versátil. Vamos para a nossa aula do mês? Na nossa aula de hoje, nós vamos precisar de cortar o molde, que eu vou deixar para vocês, 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta. Essa aqui é uma R2. E 2 vezes no forro. Eu vou deixar o esquema em PDF para vocês poderem fazer o molde. O fundo, 1 vez no tecido, 1 vez na manta e 1 vez no forro. Só que o forro eu não vou cortar. Eu só vou cortar depois que prender tudo. Aí eu corto. E o bolsinho que nós vamos fazer. Um bolso bem interessante, bem aproveitado na bolsa toda. Que eu também vou deixar a medida no PDF para vocês poderem copiar. Então vamos lá fazer a nossa bolsa? Primeiro passo, riscar e cortar, com base no molde, o tecido e a manta. E passar uma costurinha de segurança todinha no entorno, prendendo a manta ao tecido. Nessa, eu optei por fazer o quilting nela toda, mas isso é opcional, tá? Não é uma regra. Ah, mas eu tenho dificuldade de fazer o quilt assim. Risca ele todinho com a canetinha que apaga, passa as costuras retas e faz um matelassê. Vai ficar tão bonita quanto, certo? Bom, então depois que eu prendi e fiz o matelassê ou o quilt, eu vou costurar nas laterais. Vou dar uma costura aqui e outra aqui, a um pé de máquina. Então nós vamos costurar aqui e o fundo não. O fundo nós vamos colocar depois. Então vamos lá costurar a nossa bolsa. Prontinho, passei a costura de um lado e de outro. E a nossa bolsa já vai ficar com o formato de cesta. Essa manta, ela não sacrifica a máquina doméstica. Mas se você achar que a sua máquina não vai aguentar, faz com a R1. Pode ser feita com a R1 sim. Olha como ficou. O formatinho dela já tá formatinho de uma cestinha, tá vendo? Agora eu vou preparar o fundo para colocar nela. Nós vamos ver como colocar o fundo, que não chega a ser redondo, ele é meio que oval. Então eu vou pegar o meu fundo e vou colocar avesso sobre avesso. E vou passar uma costura no entorno todinho. Agora eu vou cortar bem rente. Se você gostou, dá o seu ok, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso vídeo, as nossas aulas de bolsa com patchwork e quilting, para que o nosso canal possa continuar crescendo. E eu já agradeço a vocês o apoio que vocês têm me dado. Bom, agora o nosso forrinho, o nosso fundo de bolsa. Eu vou fazer assim, eu vou dobrar. Isso aqui é muito importante para nossa bolsa não ficar torta. Bem certinho aqui. E vou dar pique de um lado e de outro. Depois eu vou pegar esses 2 piques, vou encontrar um com o outro. Aqui nem dá para ver o pique. Vou encontrar um com o outro aqui
e vou achar... Se eu puxar assim, ó, fica torto, tá vendo? Eu tenho que ir arrumando aqui, ó, pra achar o meio e dar um pique. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Acerta todo mundo direitinho. E dá um pique. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a bolsa, com o fundo dela. Mas como eu já tenho as costuras laterais, claro que vai ficar bem mais fácil. Então, eu vou acertar aqui as costuras laterais, vou achar o meio e vou dar um pique. Deste lado e deste lado, correto? Bom, eu quero fazer o acabamento dessa bolsa com viés aqui embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a costura para fora. Antes de colocar o forro na nossa bolsa, nós vamos preparar o nosso forro, porque eu preciso colocar o forro na bolsa antes. Então, dei os piques e reservo. Agora, eu vou preparar o meu bolso para colocar na minha bolsa. Eu não estou fazendo um bolso muito profundo, não. Dobrei, passei uma costura e agora eu vou virar para o outro lado. Vou pegar essa costura, vou chamar pro meio, assim. Ó. Ele vai ficar escondidinha. E aqui vai ficar o meu bolso. Como que eu vou fazer esse bolso? Eu vou pegar uma parte do meu forrinho pelo direito, vou colocar na altura que eu desejar. Eu não quero muito aqui em cima, porque eu vou ficar com os meus pertences muito expostos. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Tá vendo? E vou marcar. É aqui que eu quero. Eu vou medir isso aqui. E vou passar uma costura aqui só para fazer o acabamento do meu bolso. Então, eu vou passar uma costura aqui embaixo e aqui nas laterais, para prender o bolso no forro antes de eu fazer as divisórias. Essa foi só uma costurinha de segurança. Agora, eu vou tirar aqui o excesso do meu bolso. Por que que eu não cortei isso antes? Para evitar de errar. Assim fica mais garantido de que eu não vou errar, a costura não vai sair torta. E o meu bolso está aqui. Agora sim eu vou medir aqui a distância que eu quero. Bom, eu gosto de fazer assim. Acho o meio. Aqui é o meio. Então, eu marco 7 para cá, 7 para cá. Um bolso de 14 e o restante, o que der, deu. Então, ó, 7 para cá, para esse lado. E vou dar 7 para o lado de cá. É um bolso confortável que eu posso colocar o meu celular sem problema nenhum. E mesmo que seja um celular maior, eu não vou ter problema. Eu gosto de deixar no bolso do meio, eu acho mais seguro. Agora sim, eu vou dar uma costura aqui. Muito importante não esquecer de dar os retrocessos. Aqui em cima e aqui embaixo. Porque senão corre o risco de depois desmanchar tudo. Agora eu vou montar o meu forro. Se você quiser colocar mais bolso que isso, também pode. Eu não achei necessário, não. E igual a bolsa, eu vou dar uma costura de cada lado. Agora eu vou te dar uma dica bem interessante. E se você achar realmente interessante, não esquece de dar o seu ok e de se inscrever no canal. Bom, esse tecido é um tecido fino. Então, se eu colocar o meu botão de imã, corre o risco de rasgar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pedacinho de manta. Então, eu vou pegar essa manta, vou riscar, vou pegar esse metalzinho que vem com o botão, que é o acabamento dele, ó, e
E vou riscar na manta. Nos 2 pedacinhos, porque é um pedacinho para cada lado. É esse pedacinho de manta que vai dar sustentação para garantir que o meu bolso não vai rasgar, minha bolsa não vai rasgar. Daí eu pego o desmanchador de costura, ou abridor de casa, né? E abro o espaço para passar o meu botão. Legal, né? Você vai ver como funciona. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha bolsa. Como que eu vou fazer? Vou achar o meio. Aqui eu vou medir 3 centímetros. Ó, da pontinha eu desço 3 e marco. E vou riscar também aqui o lugar do meu botão. Vou abrir. E já vou colocar o meu botão. Vai me dar bem menos trabalho do que colocar o botão depois que a bolsa tá pronta. São dicas simples que facilita a vida da gente e faz o acabamento ficar perfeito. Coloco o botão. Coloca o reforço do botão, que eu não coloquei do outro lado, mas vou colocar agora. E abre a perninha do botão. O mesmo eu deveria ter feito aqui. Ó. Viu como esquece? Se a gente não prestar bastante atenção, esquece. Prontinho. Agora eu vou colocar o meu forro na minha bolsa. Ó. E sacando a minha bolsa direito do forro com direito do tecido. Assim. Vou acertar as medidas aqui. Ó, vou acertar todo mundo aqui. E vou alfinetar ela todinha. Me guiando pelos piques que eu dei do meio e aqui da lateral, ó. Primeiro eu prendo a lateral. Abre aqui para ficar mais fácil. Isso. Casa aqui costura com costura. E prende. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou prender ela todinha. Se eu quisesse colocar uma alça já pronta nela, o momento seria esse. Eu iria colocar a alça, embutindo ela aqui. Eu tenho vídeo no canal ensinando a fazer a alça e ensinando a colocar também. Vou deixar o link aqui embaixo para que você depois possa dar uma olhada em como você pode fazer a alça da sua bolsa se você quiser de tecido. Nesse caso, eu não vou colocar alça de tecido. Mas também fica bem legal, você vai ver. Fica aí até o final que você vai ver como é que eu vou fazer o acabamento dessa bolsa. Então, depois que a gente prende ela todinha, eu vou passar uma costura aqui no entorno. Pronto, costura passada, eu vou desvirar. Eu não preciso dar pique aqui não, tá? Mesmo a costura sendo arredondadinha. Ó. Desvira a bolsa todinha.
e jogo o meu forrinho pra dentro, assim, acertando para não ficar aparecendo do lado de fora. Então eu vou puxando o meu forrinho bem direitinho aqui. Eu posso também ser ajudada aqui com o ferro. Olha como já está ficando a nossa bolsa. Agora eu vou acertar aqui e passar uma costura todinha no entorno. Eu vou puxando assim, prendo com alfinete e passo a costura para poder fazer o acabamento. Daí nós vamos acabar de montar a nossa bolsa cesta juntas, porque ela vai ficar muito linda. Agora é só passar a costura de acabamento. Uma dica muito legal. Se eu passar a costura assim, eu vou ter dificuldade na máquina. Se eu costurar em cima do forro, que é mais fino, corre o risco de enrugar. Então, o que eu faço? Eu viro a bolsa pelo avesso, ó, e passo a costura pelo direito. Assim não dá erro. Gostou da dica? Não esquece de dar o seu ok e se inscrever no canal. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar o fundo. Mas antes eu vou de novo virar, porque eu só desvirei para mostrar para vocês, tá? Normalmente eu não desviro não, porque já tenho ideia de como vai ficar. Mas eu precisava mostrar para vocês. Então, para ganhar tempo, não desvire. Por quê? Porque agora eu preciso que o forro fique bem certinho, porque eu vou passar uma costura de segurança aqui, da mesma forma que eu fiz em cima. Por aqui, pelo direito da minha bolsa, porque eu quero garantir que o meu forro vai ficar na posição que eu preciso que ele fique, bem certinho, bem esticadinho. Então, eu também vou prender ele todinho com alfinete. Às vezes o tecido dá uma esticadinha, que foi o caso aqui, ele realmente deu uma esticadinha. Acerta aqui na lateral direito, ou costura com costura. Para não sacrificar a máquina, abre essa costura. Principalmente se você estiver trabalhando com uma máquina doméstica. Como eu falei, essa bolsa você pode fazer em qualquer máquina. Porque ela não vai maltratar a sua máquina, não. Agora, é claro, se você perceber a costura um pouquinho dura, vai devagar. É só você não correr com a máquina. Ó, acerta todo mundo aqui e vamos passar uma costura. Prender todo mundo. Sobre o direito. Agora eu vou dar uma acertada aqui no que tá sobrando para poder colocar o meu forro. O meu forro não, o meu fundo, que já está pronto. E veja que essa bolsa ela é bem facinho de fazer, rápida. Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu já tenho aqui as medidas da lateral. Então, agora eu vou colocar costura com costura. E vou marcar o meio daqui, desse lado de cá. Com um pique. Costura com costura. E o pique do lado de cá. Muito bem. Agora eu vou pegar o meu forrinho
E vou colocar ele pelo direito. Porque agora eu vou fazer assim, ó. Então agora nós vamos colocar o nosso fundo. Demos os 4 piques no nosso fundo e marcamos também o meio da nossa bolsa com pique, correto? Então agora nós vamos fazer assim. Nós vamos encaixar avesso com avesso e vamos prender o nosso forro dessa forma aqui. Isso porque eu quero um acabamento com viés, certo? Então eu vou fazer isso aqui, essa ponta aqui na lateral. Esse meio com o meio. Isso é importante porque senão o fundo vai ficar torto e a nossa bolsa não vai ficar legal. Ó. E aqui também nós vamos colocar, encaixando aqui o pique com a costura lateral. Depois que a gente faz isso, fica mais fácil acomodar o nosso fundo aqui na nossa bolsa. Então nós vamos acomodando, ó, ele vai encaixar direitinho, não dá erro. E vamos passar uma costura aqui no entorno todinho. Fica aí até o final para você ver como é que nós vamos fazer o acabamento dela, tá bom? Não esquece de dar o seu ok, se inscrever no canal. Prontinho. Agora é só passar uma costura aqui. Eu vou passar a costura em cima do fundo, que fica mais fácil para mim, tá? Como eu vou cortar essas tiras de 5 centímetros? Eu vou pegar uma faixa, um tecido que eu escolha. Eu escolhi esse aqui por causa das cores. Vou fazer isso aqui, ó. Como se fosse um lencinho, tá vendo? E vou colocar aqui a minha régua, medindo 5 centímetros. Ó, vou acertar aqui e vou cortar. Se você não tiver essa régua, mede com a régua comum, assim, ó, risca e corta. Vai dar no mesmo. Essa daqui só serve mesmo para dar menos trabalho pra gente. Isso é ótimo, porque o serviço rende, não sai torto. Mas vai que você quer fazer e ainda não tem a sua. Sem problema nenhum. Corta com a régua da escola das crianças mesmo. Ó, dos netinhos, do filho. Cortei aqui as minhas faixas de 5 centímetros. Se você tiver um tecido maior, beleza, você não vai precisar emendar. Não é o meu caso. Mesmo porque eu quero mostrar uma coisa bem legal para você na hora de emendar a sua faixa. Deixa a nossa bolsa aqui. Você vai fazer assim. Ao invés de você colocar todo mundo junto assim, ó, e passar uma costura, você vai fazer isso, ó, em cruz. E vai passar uma costura desse ângulo aqui para esse. Vou riscar para você ver. Ó, você vai passar uma costura daqui para cá. Coloca cruzado, assim. E passa uma costura cruzado, assim. Ó. Você vai ver que o efeito fica bem melhor. Não tem acúmulo de tecido. Olha como fica. Muito bom, né? Olha aqui a nossa faixa como ficou. Essa aqui tá com 75 centímetros, mas é muito, tá? Vai sobrar um pedacinho.
Mas eu gosto de fazer maior. Pelo menos corro o risco de errar, de não dar. Então agora eu vou fazer assim, o acabamento à mão eu quero que fique para esse lado. Então eu vou passar o meu viés pelo direito, pela bolsa, para poder virar. Só que eu não vou começar aqui não, eu vou dar um espaço generoso. Aqui tem 5 centímetros. E vou começar a partir desses 5 centímetros. E vou passar uma costura nele todinho aqui em volta. Não sobrou muito não, hein? 75 centímetros é a medida. Ó, agora tá fácil porque eu vou acompanhar essa costura aqui. Pra não ficar aparecendo mais de uma costura e a bolsa ficar cheia de costura aparecendo. Vamos fazer esse acabamento aqui. Eu já passei a costura nela todinha, tá vendo? Agora vamos fazer esse acabamento aqui, para ele ficar bem direitinho. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa parte fazendo um telhadinho de casa. Assim, ó. Aqui eu dobrei. Aqui, desse lado, ficou reto. Aqui fica reto, aqui fica dobradinho. E vou pegar essa parte, vou vir por cima. Vou vir por cima e vou passar uma costura direto nela. Até aqui assim, mais ou menos. Mais ou menos, eu vou passar por cima uns 5 centímetros. Para garantir a costura. Então, eu dobro a parte que ficou embaixo, passo uma costura aqui. Uma coisa muito importante, gente, isso aqui foi cortado no viés, eu não posso esticar. Eu tenho que passar de forma confortável. Por isso, é bom que a medida esteja bem confortável, sem economia de tecido. Olha como ficou. Agora eu vou rebater, vou tirar esse excesso aqui. Tiro este excesso. E vou concluir a minha bolsa. Muito legal esse acabamento com viés, concorda? Ó, agora, ó, dobra ao meio e dobra de novo. Pra fazer isso aqui. E isso aqui, posso fazer a máquina? Não tem problema nenhum se você fizer essa costura à máquina. Eu, pessoalmente, prefiro fazer à mão. Essa aqui, ó, por exemplo, eu fiz à mão, tá vendo? Ó. Olha o acabamento como fica muito lindo. Limpinho, tá vendo? E aqui na frente também. Fica limpinho o acabamento. Ó. Por isso eu prefiro fazer à mão. Eu gosto. Mas não é uma regra. É opcional. Eu vou colocar a alça com esse corinho aqui. Mas não é uma regra. Se você quiser alça de mão, você pode colocar uma alça de madeira também. Ficaria linda, não é? Vamos à nossa alça. O que eu fiz? Acha metade e marca 7 centímetros para um lado, 7 centímetros para o outro. A partir desses 7 centímetros, eu vou... Deixa eu ver aqui, a marcação tá aqui, ó. Eu vou vazar. Pode ser com agulhão ou pode ser com vazador. E agora eu vou colocar o meu ribite nos buraquinhos que ficaram. Agora eu tenho duas opções. Ou eu uso o balancim ou eu uso o martelo. Prontinho. Ou com balancim ou batendo com martelo. Olha como ficou o acabamento da nossa bolsa. Muito linda, né? Olha o fundo dela. Perfeito. Gostou? Não esquece de compartilhar e dar o seu ok. Eu sou Elísia Barros e essa é a nossa aula do mês.